vocês. Rodrigo, mas eu não posso fazer só um retalho avançado coronário? Por exemplo, ao redor de implante. Às vezes dá aquela sequela da margem gengival migrar para apical. Você faz implante também, Beth? Não? Tá, eu estou apontando para vocês porque eu sei que vocês fazem. A margem gengival migra para apical, expõe um pouquinho a cinta metálica do implante ou aquelas espiras, ok? Principalmente o pessoal da implantodontia olha para os lados e vê que o tecido ele tem um fenótipo bom, ou seja, a gengiva é mais espessa. Então aí o que eles fazem? Eles pegam aquele retalho e tracionam para coronário, para tentar recobrir, sem utilização de enxerto, sem nada. E às vezes eles utilizam até LPRF, que a gente vai conversar um pouquinho, enfim, uma matriz de colágeno. E aí, qual que é o grande X da questão? Que se aquela gengiva retraiu um pouco, algum motivo teve. Ou aquele implante ficou mais vestibularizado, um pouquinho fora, né, da posição tridimensional ideal, ou de repente, frente à agressão, frente à conexão protética, aquela gengiva ela migrou porque ela não estava preparada para ter aquele contato direto com o gap. De algum motivo. Pode ser um motivo mais iatrogênico, remanescente de cimento no sulco, enfim, mas de algum motivo ela mudou, ela migrou. Eu tenho que aumentar a espessura dela. Eu tenho que aumentar. Não adianta eu só pegar ela e voltar na posição, porque ela vai retrair de novo. Então eu tenho que aumentar a espessura. Ao redor de implante a gente cria teoricamente uma fibrose. Eu tenho que aumentar a espessura, porque o que acontece? Ó, aqui fundamenta, isso aqui é princípio biológico, pergunta de dissertação de mestrado, não vou falar de quem, mas lá da faculdade, só sobre retração gengival, a primeira pergunta que a banca fez, olha, a sua testa é linda, mas eu quero agora que você comente um pouquinho sobre o que você aprendeu em termos de recessão gengival. Eu queria que você me falasse qual é o princípio fisiológico da recessão gengival. Ah, é fator inflamatório, é presença de placa bacteriana, então eu tenho a gengiva muito fina, ela retrai. Não, eu quero que você fale para mim como que ocorre a recessão gengival. Se a gente não entender esse princípio, a gente não consegue fundamentar o conjuntivo. Porque o que acontece? Ó, a gengiva ela tem um formato padrão. Ela tem aquela gengiva marginal livre, isso já anatomicamente já é dividida, aquela gengiva que está inserida. O mais importante é a gente entender, pensando em recessão, tá? Que esse tecido epitelial aqui, ó, ele não tem vascularização. Então, para aumentar o contato dele, para ele ter mais vascularização, ele manda essas invaginações para dentro do tecido conjuntivo, que o tecido conjuntivo é o que vai nutrir o epitélio. Então, essas cristas, elas chamam cristas epiteliais. As cristas epiteliais, elas vão até o conjuntivo para buscar aumentar a superfície de contato e buscar mais nutrição, para que eu não tenha a necrose desse tecido epitelial. O epitélio juncional, ele não tem essas cristas epiteliais. Mas por que ele não tem essas cristas epiteliais? Porque ele é fininho, ele não é muito espesso. Aqui, para vocês terem uma ideia, ele tem 1 ou 2 camadas celulares e indo em direção ao coronário, ele tem até 15 camadas celulares. Ele é muito fininho. Então, o que acontece? Ele não precisa aumentar a superfície de contato dele no tecido conjuntivo, porque ele recebe via difusão, ele recebe nutrição. E aí ele não necrosa. O grande X da questão, quando eu tenho qualquer tipo de agressão, seja bacteriana ou uma agressão em termos de escovação, o que vai acontecer? O epitélio juncional, ele vai se sentir agredido e ele vai buscar nutrição e área de contato para o conjuntivo para que tenha mais aporte celular para poder combater o que está agredindo ele aqui em cima. E aí o que ele faz? Ele manda essas cristas epiteliais para o conjuntivo. Lembra, se eu tenho a gengiva fina, um fenótipo mais fino, epitélio, crista epitelial.
se funde com crista epitelial, epitélio com epitélio. Epitélio, eu tenho nutrição? O que acontece com a margem gengival? Necrosa. Por que as recessões acontecem mais em fenótipos delgados? Justamente por conta disso, porque a camada de conjuntiva é muito estreita e essas cristas se fundem com essas cristas. Então eu tenho camada mais estreita de conjuntivo. Então, teoricamente, aqui fundamentaria o nosso benefício do conjuntivo. Então, essa gengiva retraiu. Vamos pensar que eu tive uma retração gengival. A gengiva teve um colapso e ela retraiu. Adianta eu pegar a mesma qualidade da minha mesma gengiva e botar ela de volta? Não, porque se eu tiver o mesmo agente agressor, ela vai retrair. Por isso que aqui fundamentaria eu colocar uma capa de conjuntivo para aumentar a espessura do conjuntivo. E por mais que eu tenha esse fator agressor, essas cristas elas vão demorar para se fusionar com as cristas do epitélio oral. Isso aqui se chama hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Então, quando a gente pensa em tratamento de recessão gengival, olha lá, ó, eu tenho uma superfície da raiz exposta, eu tenho uma superfície exposta e olha o que eu vou fazer depois da minha cirurgia. Ó. Eu vou recobrir a raiz, mas eu vou aumentar a espessura de tecido queratinizado. Tá? Raiz exposta, vou recobrir essa raiz, mas vou aumentar a espessura de tecido queratinizado. Ok? Então aqui já fundamentaria a utilização do conjuntivo. Ou qualquer, anotem aí, isso é importante, ou qualquer biomaterial que aumente a espessura do meu tecido.